Paz de Cristo, querido amigo e amiga, aproximadamente há um mês, quase um mês, que nós não estamos realizando o estudo bíblico gravado por motivo de enfermidade na família, mas que o Senhor Deus abençoou, esta enfermidade foi vencida, de forma que agora podemos retornar a realizar o estudo bíblico gravado da Igreja Presbiteriana de Irajá. Nós escolhemos para esse estudo bíblico de hoje, para apresentar para ti, o capítulo de Gênesis, capítulo 8, que fala justamente das águas do dilúvio minguarem, escoarem, abaixarem, e Noé poder sair de lá, sair da arca com a sua família. Eu vou ler para você então Gênesis capítulo 8, e o versículo em questão escolhido para essa leitura é o versículo 15 até o versículo de número 18, que diz assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, assim aves como o gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram, versículo 19, também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, nesse texto aqui, você está verificando a saída de Noé da arca e também dos animais que Deus tinha ordenado que Noé colocasse na arca, macho e fêmea de cada espécie, e também que toda a família de Noé, ele, Noé, a esposa, os 3 filhos, as esposas dos filhos, adentrasse a arca, enquanto Deus derramaria sobre a terra um grande e forte dilúvio que eliminaria toda a vida humana e toda vida dos animais na terra, à exceção da família de Noé e à exceção dos animais macho e fêmea que Deus pediu que Noé colocasse na arca. Deus enviou para a arca para que assim, após o dilúvio, a humanidade continuasse a existir através da família de Noé que iria se multiplicar, e também todas as espécies de animais, seja do ar, da terra ou do mar, também continuariam a existir através desse macho e fêmea de cada espécie que Deus ordenou a Noé que colocasse dentro da arca. Bom, eu queria te passar então, agora a princípio, depois dessa pequena introdução, queria te passar alguns dados. Dados que você, como membro de igreja, como cristão, deve conhecer, mas se não conhece, eu te passaria aqui agora rapidamente. São coisas simples. Por exemplo, o dilúvio que Deus mandou sobre a terra para a destruição da vida de então na terra durou 40 dias. Então, 40 dias, aquela água que Deus mandou dos céus caiu de forma ininterrupta sobre a terra, alagando e acabando com toda a existência de espécie animal da terra. 40 dias Deus envia o dilúvio. Outra informação é que durante 150 dias predominaram essas águas sobre a terra. O dilúvio então durou 40 dias, com água sendo derramada e despejada do céu sobre a terra, mas durante 150 dias, aproximadamente, aí você pode colocar 5 meses, essas águas predominaram sobre a terra. Após esses 150 dias, a Bíblia nos informa que essas águas do dilúvio começaram a minguar, começaram a escoar, começaram a diminuir sobre a face da terra. Outra informação que nós temos também é que no sétimo mês, com essas águas já minguando, a arca que Noé construiu a mando de Deus, ela ancorou, ela repousou sobre os montes de Ararat. E sabemos pela Bíblia de Genebra e outras literaturas afins, nós sabemos que a arca repousou sobre os montes de Ararat, que hoje mais ou menos pode-se dizer que é a região da Turquia. Então, pela região da Turquia, não sabemos precisamente onde a arca repousou, ancorou,
mas sabemos que foi, que seria hoje, na região da Turquia, essa arca ancorar sobre os montes de Ararat. Então também entendemos que após os 50 dias, 150 dias que as águas predominaram, entendemos também que após os 150 dias que essas águas predominaram sobre a terra, após os 150 dias, repito, elas começaram a minguar, a escoar, a diminuir a intensidade e força das águas do dilúvio. Quando nós olhamos aqui para Gênesis 8, capítulo 8, versículo 1, nós verificamos aqui atos de Deus. Na verdade, o capítulo 8 de Gênesis nos mostra os atos de Deus. Mas no verso primeiro, a Bíblia Sagrada fala para nós assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Então nós temos a informação que Deus se lembrou de Noé. Bom, quando se fala que Deus se lembrou de Noé, temos que tomar cuidado e entender que essa linguagem escrita pelo autor bíblico, que é Moisés, é uma linguagem chamada, e eu já expliquei isso aqui em outros estudos gravados, é uma linguagem chamada de linguagem antropopática, uma linguagem que você coloca conotações, sentimentos humanos a Deus, ou uma linguagem também antropomórfica. Antropomórfica é uma linguagem que significa mórfica, forma, e antropo, homem. Então é você dar forma de homem às coisas de Deus. E por que isso? Porque nós não temos condição, com a nossa mente limitada, começando aqui, terminando aqui, com a nossa mente limitada, nós não temos condição de entender tudo o que se passa na mente de Deus. Porque a mente de Deus, ao contrário da mente humana, que é limitada, a mente de Deus não tem limites. É como se você olhasse para os céus, você olha para um lado do céu, olha para o outro lado e vê a imensidão dos céus. A mente de Deus é como os céus, ela não tem nem início nem fim, ela é ilimitada. Então, para nós, com essa mente limitada, tentar entender os pensamentos do Criador, que tem uma mente ilimitada, fica complicado, nós entendemos isso. Então a Bíblia Sagrada usa uma linguagem antropomórfica, da forma de homem a Deus, uma linguagem antropopática, da conotação de sentimentos humanos a Deus, para que a nossa mente limitada consiga entender um pouco mais ao próprio Deus, ao Criador de todas as coisas. Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, Deus que é onipresente, está em todos os lugares, Deus que é onipotente, pode todas as coisas. Aí você começa a entender pelos atributos de Deus, que eu mencionei agora, e que não foram pelo próprio Deus, compartilhados com a sua criação, o homem, que é o ápice da criação de Deus, né? O homem e a mulher são o ápice, né? O pico, é o ápice da criação do Senhor Deus. Tanto é que a Bíblia Sagrada, em Gênesis, nos coloca a informação que criou o homem, criou Deus, o homem e a mulher, a sua imagem os criou. Então nós somos, na verdade, o cume, o pico da criação do Senhor Deus, ou melhor dizendo, o ápice, gosto mais dessa palavra, o ápice da criação do Senhor Deus. Mas quando você coloca, lembrou-se Deus, parece dar a impressão para nós que Deus pode esquecer alguma coisa, mas não pode. O Senhor Deus, ele é onisciente. Se ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ora, como que o Criador, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, e tendo criado todas as coisas, e criado até as coisas, como diz Gênesis capítulo 1, criado as coisas, trouxe as coisas à existência, sem nenhum material pré-existente para poder criá-las, como esse Deus poderia se esquecer de alguma coisa? Impossível. Não é possível nós acreditarmos que Deus possa esquecer de alguma coisa. O que Moisés quer fazer aqui, quando ele fala, lembrou-se Deus, né? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais também domésticos, que eles estavam na arca. O que Moisés quer destacar aqui, escrevendo lembrou-se Deus, podemos entender da seguinte forma: a palavra lembrar no hebraico, em referência a Deus, nesse caso em questão, dentro desse contexto aqui, significa o ato que é feito com base no compromisso.
quando Deus se lembra de Noé, dois animais, e de Noé da família que estavam na arca, significa que é um ato que é feito por Deus com base no compromisso anterior que Deus tinha com Noé. Então vamos lá. Que compromisso anterior que Deus tinha com Noé? Nós podemos abrir a Bíblia Sagrada, recuar um pouquinho no capítulo 6, no verso 18. Diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Tá vendo? Verso 18, capítulo 6. Deus está dizendo a Noé que ele vai estabelecer a aliança dele, o compromisso dele, o vínculo dele para com Noé. Aí Deus fala mais, verso 18: entrarás na arca, tu, Noé, e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo, verso 19, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservarem vivo contigo. Então você observa então em verso 18, verso 19, capítulo 6 de Gênesis, que Deus ele cria um vínculo, uma aliança, um compromisso com Noé. Deus salva Noé, Deus salva a família de Noé, Deus salva macho e fêmea de cada espécie, porque na verdade o Senhor Deus nunca quis de fato acabar com a humanidade ou acabar com todas as espécies dos animais que ele criou. Não, o que Deus queria era acabar com a humanidade de então daquela época, com aquela geração daquela época, que era uma geração perversa, uma geração iníqua, uma geração corrompida, uma geração que não tinha mais jeito. E Deus, então, dos altos céus, vendo a maldade dos homens, a corrupção no gênero humano, Deus, então, ele avisa Noé que mandaria, e não foi de imediato, durou um determinado tempo, período de tempo, até para que Noé pudesse construir a arca. Deus enviaria o dilúvio à terra, mas para acabar com a espécie humana, para acabar com todas as espécies dos animais que ele mesmo, Deus, criou, não, mas para acabar com a geração daquela época. E então o Senhor Deus ensina a Noé, ordena a Noé que ele criasse uma arca tão grande, meus amigos, que caberia não somente a família de Noé, mas principalmente caberia toda a dupla de macho e fêmea de todos os animais que Deus tinha criado na terra. Deus iria colocar dentro daquela arca. E quando Deus, a Bíblia fala que Deus lembra, o que Deus se lembra, na verdade, é o ato dele, do compromisso dele, da aliança dele com Noé, que conservaria a família de Noé, e conservaria Noé vivo, para que através de Noé, dos seus 3 filhos e das esposas dos seus 3 filhos, a humanidade continuaria a existir na terra. O que seria destruído seria os homens e mulheres daquele tempo, mas a espécie humana que Deus criou e que é o ápice da criação do Senhor Deus permaneceria e iria repovoar a terra. Então nós observamos que Gênesis 8, nós temos o recomeço da espécie humana, o recomeço da humanidade, através de uma família, onde Deus olha para o chefe da família e Deus se agrada de Noé. Deus vê em Noé integridade, caráter, fé, compromisso e dedicação de Noé para com esse Deus criador de todas as coisas. E Deus, achando graça em Noé, Deus salva toda a casa de Noé. E Deus, então, através de Noé e dos animais que ele manda entrar dentro da arca, macho e fêmea, Deus renova a terra. Quando Noé sai da arca, depois do dilúvio, Deus renova a terra com a humanidade que passaria a existir através da descendência dos filhos de Noé e através das espécies de animais que iriam repovoar, se multiplicar novamente sobre a terra. E aí a terra estaria sendo renovada a partir do momento da saída de Noé da arca, da sua família e de toda espécie de animais. O compromisso de Deus com Noé, essa aliança de Deus com Noé de conservar ele vivo, de conservar vivo sua família, conservar vivo todas as espécies de animais, ela é cumprida através então de um sinal. O sinal é o sinal do arco-íris. E aí você vai observar, nós vamos avançar um pouco na Bíblia para o capítulo 9 de Gênesis, verso 12 ao verso
número 17. Vamos dar então Gênesis 9, do verso 12 ao verso 17, que diz assim, vou ler para você, nesse momento. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens do meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela na terra apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Então, o arco-íris, nós temos o compromisso de Deus, a aliança de Deus para com Noé, e a manifestação visível do arco-íris é o sinal de Deus que ele não mais iria destruir o ser vivente na terra, ou destruir a humanidade, ou destruir os animais através das águas do dilúvio. Deus não mais faria isso. Por quê? Porque o arco-íris, ele é o sinal claro e inequívoco da manutenção da promessa de Deus para com Noé. Um outro ponto interessante que eu quero destacar para você aqui, dentro desse estudo de Gênesis 8, do recomeço da humanidade, destacar para você que Deus fez soprar um vento. Gênesis 8, verso 1, na parte B, diz que Deus faz soprar um vento. Vou até ler para você aqui quando ele fala: Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então você vê que quando Deus sopra esse vento, Gênesis 8, verso 1, parte B, as águas que estavam sobre a terra, que eram as águas do dilúvio e que estavam já começando a minguar, elas vão minguar por esta ordem de Deus, por Deus soprar este vento. E este vento, uma vez soprado, ele produz um efeito positivo sobre as águas, que é baixar o nível da água sobre a terra. Interessante que essa palavra vento, também na língua hebraica, que é a língua original escrita do Velho Testamento, a palavra vento também tem o significado de espírito. E aí você lembra que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, no momento que Deus está criando todas as coisas na terra, de material inexistente, não é? Nós temos a informação de Gênesis 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você verifica então em Gênesis que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão envolvidos na criação de todas as coisas. O Deus Espírito Santo, no verso 2 de Gênesis 1, pairava sobre as águas. E agora em Gênesis 8, depois nas águas do dilúvio, nós temos a Bíblia dizendo que Deus sopra um vento e que esse vento baixa as águas. Em alusão a Gênesis 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e entendendo no hebraico que a expressão vento significa também espírito, nós podemos ter um entendimento aí que mais uma vez, Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, está promovendo, através das águas caóticas do dilúvio, que desorganizaram a terra e que eliminaram a vida terrena, à exceção daqueles que estavam na arca, criada por Deus, criada pela ordem de Deus, a família de Noé. Agora, esse vento que Deus sopra, ele coloca ordem na desordem. Deus coloca ordem na desordem. Nas águas caóticas, Deus amansa essas águas quando sopra esse vento. O Espírito de Deus que parava sobre as águas está agora amansando as águas que trouxeram destruição. Está agora pairando sobre essas águas, amansando essas águas, minguando essas águas, baixando essas águas, retirando a desordem e renovando a vida na terra. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Eu queria muito falar sobre isso, falar com você sobre isso, muito mesmo. Ainda mais nesse período que estamos vivendo de pandemia, é tão importante falar sobre isso. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O que nós estamos vendo em Gênesis 8, e que tanto conhecemos de tanto ler esse texto da Bíblia Sagrada, ou de ouvirmos falar, ou de vimos filmes sobre o dilúvio, e que é importante a gente entender aqui, que Gênesis 8 é a prova viva de um Deus, Criador de todas as coisas,
que quer reorganizar, recomeçar, renovar, repovoar a terra, renovar a vida na terra, renovar a humanidade que ele mesmo criou e que tinha, através do pecado, se corrompido por inteiro. E Deus não gosta do pecado, Deus não quer ter parte com o pecado. O pecado afasta o ser humano, criação de Deus, ápice da criação de Deus, em relação ao próprio Deus. Por isso a necessidade de Jesus Cristo vir à terra, tomar os seus pecados, os pecados da humanidade sobre os seus ombros e nos justificar perante Deus com a sua morte na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia, depois ascendendo aos céus e enviando à terra o Espírito Santo. É importante entender isso. O Senhor Deus é um Deus de oportunidades. Então, apesar de todas as coisas ruins que possam acontecer conosco nesta terra, nunca se esqueça disso. Deus, o nosso Deus, o Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é um Deus de oportunidade. E Deus está dando mais uma vez a oportunidade da raça humana existir e repovoar a terra através da família de Noé. Vamos então, e nos atos de Deus, nós temos aí um ato de Deus que dá sabedoria a Noé para que Noé soubesse o momento certo de sair da arca, através da ordenança do próprio Deus. A estratégia de Noé, dada por Deus ao coração de Noé, é a seguinte: Noé vê então as águas baixando, ou para ter certeza que essas águas estão baixando, Noé solta um corvo, e o corvo vai e o corvo volta, até que chega um momento em que o corvo não retorna mais. Você verifica isso lá em Gênesis 8, versículo de número 7. A Bíblia fala que Noé solta o corvo, o qual tendo saído e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra, e ele não voltou mais. Noé também solta uma pomba, e essa pomba, o corvo é um pássaro que ele vive de comer carniça. E as águas baixando, é importante dizer isso, as águas baixando, naturalmente, esse corvo deve ter encontrado muita carniça de animais mortos, não é? Para que ele pudesse comer, pousar e comer essa carniça. E depois de um certo tempo ele não retorna mais. Noé solta também uma pomba, para que essa pomba, para ele poder verificar se a pomba voltasse ou não voltasse, é porque a água teria baixado a um certo ponto e que teria já terra seca para eles poderem pisar. Então ele solta uma pomba no verso 8 para ver se as águas tinham minguado a superfície da terra. A pomba, não achando onde pousar o pé, tornou para a arca. E Noé então a recolheu e 7 dias depois, uma semana depois, soltou de novo. A pomba então voltou para ele, né? E de novo ele solta ela, e quando ela retorna mais uma vez para Noé, ela traz no seu biquinho, a Bíblia fala para nós isso no versículo de número 11, de capítulo 8 de Gênesis, ela traz no seu bico uma folha nova de oliveira. Assim entende Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Ele espera mais 7 dias, solta novamente essa pomba, porém ela já não torna mais para ele. O que ele conclui? Se ela não voltou mais, é porque ela encontrou lugar para pousar e para ficar. Então ele entende que agora é possível desembarcar da arca. A Bíblia então fala que o que sucede é que Noé verifica que a terra está enxuta, né? A Bíblia fala no versículo 13, da terra está seca, da terra está enxuta. No hebraico, seca e enxuta tem significados diferentes, você vai entender agora. Noé verifica que a terra está enxuta, mas ele espera quase que 2 meses, e a Bíblia fala sobre isso no versículo 13, versículo 14, no versículo 15, 16, 17, há todo esse histórico de mostrando a terra seca e terra enxuta. E Noé, observando que a terra está enxuta, ele espera ainda mais quase 2 meses. Verso 13 e 14 fala isso para você de Gênesis 8. Ele espera quase 2 meses. Para quê? Porque a terra enxuta significa que se você pisar, ela ainda está com lama, né? Está enlameada. E Noé queria de fato a terra não somente enxuta, mas seca, para haver segurança dele descer, da sua família descer, e de se construir moradias nessa terra, e também dele poder desembarcar todos os animais, com a missão dada por Deus de repovoar a terra. Então, após 2 meses, a terra não está mais enxuta,
mas agora a terra está seca. E aí então a Bíblia nos informa, e eu vou dizer o versículo para você, versículo 15, Deus fala com Noé. Deus diz assim, nós vamos colocar aí para você ver na tela. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher e teus filhos, a mulher dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, assim aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair. Faze sair é uma expressão que no hebraico significa façam com que eles se produzam, ou melhor, se reproduzam. A ideia é que esses animais saindo da arca em terra seca, não enxuta, enlameada, mas seca, e é Deus que ordena que Noé entre na arca, é Deus que ordena que os animais entrem na arca, é Deus que fecha a porta da arca quando aqueles povos da terra queriam invadir a arca, Deus fecha a porta da arca, porque era só a família de Noé que iria repovoar a terra com a espécie humana. Nós temos agora também o Senhor Deus mandando Noé sair da arca, e a família sair da arca, e os animais também, faz-os sair, para quê? Para que eles se reproduzissem. Tanto a família de Noé iria repovoar a terra com a espécie humana, quanto aqueles animais iriam repovoar a terra com toda sorte e qualidade de animais que estavam ali dentro, macho e fêmea, que estavam dentro da arca. Aí eu vou trazer para você mais um entendimento espiritual. Houve um tempo para ficar na arca. Há sempre um tempo para ficar na arca. A arca é segura. A arca nos protege do dilúvio. A arca nos protege das águas caóticas. A arca nos protege da desordem das águas. A arca é uma armadura, é um escudo protetor, é um local que você pode ficar e que te traz segurança e que te protege das desordens que acontecem na humanidade. Mas ficar na arca, há um período de validade para que você fique na arca. Para Noé teve, e agora Deus mostrou, Noé não é mais para ficar na arca. Então Deus diz para ele: sai da arca, e contigo saia também tua mulher, teus filhos e a mulher dos teus filhos. Há um período para você ficar na arca, meu querido amigo e amiga, há um período. E você fica na arca nesse período em obediência à voz de Deus que manda você ficar. Mas há um certo momento também que Deus fala conosco e nos manda sair da arca, nos dá uma ordem direta de sair da arca. E ao mandar sair da arca, Deus está colocando para nós que Ele vai continuar nos guardando, vai continuar nos protegendo. É a promessa dele sobre as nossas vidas. Nós temos uma promessa linda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o próprio Deus encarnado homem na terra, que diz o seguinte: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa de Jesus. Onde nós estivermos, onde nós andarmos, Deus está conosco. Jesus está conosco. Há um período para ficar dentro da arca, como há um período para ficar dentro da caverna, como o profeta Elias ficou, mas Deus lá entrou, Deus lá estava, e na escuridão da caverna, no Velho Testamento, com o profeta Elias, Deus disse: que fazes aqui, Elias? E Deus tirou Elias, vem aqui para fora, e Deus tirou Elias da caverna. Há um período para você ficar na caverna, há um período para você ficar na arca, mas também há um momento em que Deus manda você sair da caverna e manda você sair da arca. E sair da caverna, e sair da arca exige coragem, exige ousadia, exige fé, exige também confiança que Deus não te abandonou e que Deus estará com você também aqui fora, te guardando de todas as coisas. Queria muito passar isso para você também neste momento. Os atos de Deus estão todos impressos no capítulo 8. Deus manda Noé sair da arca, Deus manda Noé ser obediente com a sua família para repovoar a terra com a espécie humana. Deus manda que aqueles animais saíssem da arca para que aqueles animais pudessem reproduzir também. Deus guardou a família de Noé na arca, mas Deus também promete guardar eles fora da arca também, porque Deus é o Deus daquela família de Noé. Noé entende isso, e quando Noé sai da arca, a Bíblia fala para nós que Noé, no versículo 20, levanta Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas,
Noé ofereceu holocaustos ao Senhor Deus sobre um altar. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca em terra seca, que ele poderia pisar os animais também e sua família também. O que Noé faz? Noé cria um altar para Deus. E ao criar Noé um altar para Deus, significa a comunhão de Noé com Deus. Mas também significa algo bem interessante, porque essa questão dos animais serem colocados como holocausto, e holocaustos são sacrifícios feitos a Deus queimando animais, e ao queimar os animais sobe o cheiro da oferta queimada, do sacrifício feito, não é, para Deus. Nós lembramos que esse tipo de atitude de queimar um animal, sacrificar um animal em holocausto a Deus no Velho Testamento ocorre através da lei mosaica, através da lei de Moisés, orientado por Deus para todo o povo de Israel. Mas aqui nós estamos falando de Noé. Moisés nem existia. Nós estamos falando de Noé. E entendemos que aqui já em Noé, no capítulo 8, no versículo 20, nós já temos uma tipificação do Cristo, daquilo que Cristo realizou. Jesus Cristo foi o Cordeiro Pascual, foi o sacrifício vivo de Deus, oferecido a Deus por nós. Jesus, além de ser o holocausto, ser o sacrifício feito a Deus, Jesus Cristo também, ele é o propiciatório. O que é propiciatório? É aquilo que remove o pecado, aquilo que remove o que está sujo. Jesus foi propiciatório no sentido que ele, ao morrer na cruz do Calvário, ele tomou todos os pecados da humanidade e removeu de nós os pecados. Através de Jesus, estamos lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos em dezembro, no mês do Natal, nascimento do menino Jesus, aquele que nos retirou todo o pecado ao morrer na cruz do Calvário, abrindo os seus braços. Moisés, então, na lei mosaica, ele escreve lá sobre o sacrifício, mas Noé já está fazendo isso aqui agora, já nos ensinando aqui agora. E sabemos que Jesus se fez sacrifício único por todos nós. Esse sacrifício de Noé foi aceito por Deus? Vamos verificar. Verso 21. E o Senhor Deus aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo. Que cheiro ele aspirou? Do sacrifício do holocausto de Noé ter sacrificado animais limpos e aves limpas e oferecer a Deus queimando esses animais. Não se esquecer que Jesus Cristo, como Cordeiro Pascual, ele era limpo, puro, não tinha pecado algum, mas se fez pecado por nós, por amor da humanidade. Deus aceitou o sacrifício de Noé? Está aqui. Deus aspirou o suave cheiro e disse: não tornarei a amaldiçoar a terra. Lembra que quando entrou o pecado na história da humanidade, Deus amaldiçoou a terra? Por causa do homem, porque é mau o desígnio do homem. Deus fala, olha, é mau o desígnio do homem, porque o pecado, a corrupção do pecado está no homem. Todo homem nascido de Adão e Eva, pós-pecado, nasce já em estado de pecado. Então por isso que Deus fala, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Quando é que ele fez isso? Feriu vivente, seja homem, seja animal, seja homem animal racional, ou seja, os animais irracionais, quando ele manda as águas do dilúvio. Então o Senhor Deus aqui, no sacrifício que Noé fez, Deus o aceita, suave cheiro chega nas narinas do Senhor Deus, linguagem antropopática, né? Antropomórfica, né? Deus tem narinas, tem olhos, tem ouvidos, tem boca? Não tem. Deus é espírito, já dizia o Senhor Jesus nos Evangelhos, no capítulo de João. Mas para que você possa entender, Deus aspira pelas suas narinas o suave cheiro do holocausto. Então Deus aceitou o sacrifício. E Deus fala, não vou amaldiçoar mais a terra, não ferirei nenhum ser vivente, seja homem ou animal irracional, porque ele aceitou o sacrifício. Da mesma forma, Deus aceitou o sacrifício de Jesus e salva a espécie humana que está imersa no pecado, quando o homem e a mulher olham para Cristo Jesus e entende que ele morreu na cruz por amor de nós, e entende que ele é filho de Deus, e neste momento esse homem e esta mulher é salvo por Deus, porque crê no Filho de Deus que nos salvou na cruz do Calvário.
Quando é que vai durar tudo isso? Quando é que vai durar essa promessa de Deus, não amaldiçoar a terra, não ferir o ser vivente? Até quando dura isso? Ora, está aqui no versículo 22, enquanto durar a terra, diz Deus, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto durar a terra, haverá sempre os extremos. Que extremos? Dia e noite, claridade e escuridão, verão e inverno, calor e frio, sementeira e ceifa, preparação para plantar, a preparação para retirar o que foi plantado e produzido, e também frio e calor, ou seja, você sentir frio, precisar de um agasalho para se aquecer, e você sentir calor e precisar tirar o agasalho para se refrescar. Os opostos sempre existirão na vida aqui na terra, sempre existirão na vida aqui na terra. E Deus fala, enquanto durar a terra, enquanto durar a terra. Por que enquanto durar a terra, Senhor Deus? Vou explicar a você, porque haverá um tempo em que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, voltará. E quando Cristo voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, os homens e mulheres através dos séculos que creram, acreditaram na existência do Filho de Deus. E quando Cristo voltar, esta terra será destruída. Por isso que João, na revelação em Apocalipse, que Jesus Cristo deu a ele, João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, onde João estava preso, João diz assim, vi novos céus e nova terra, né? Por que ele fala isso? Porque este céu e esta terra, quando Cristo voltar, irão se desfazer, está lá em Mateus 24, nas profecias de Cristo Jesus no final dos tempos. Irá se desfazer quando Jesus voltar. E haverá então um novo céu, nova terra, onde aqueles que abraçaram durante os séculos a fé em Deus, em Cristo, vão viver com o Criador. Então Deus fala para Noé, depois que Noé faz o culto, saiu da arca, a primeira coisa que Noé faz é se dedicar a Deus, é fazer um altar a Deus, é fazer um sacrifício a Deus, tipificando o sacrifício de Cristo lá na frente, não é? E ali ele mostra toda a comunhão dele, Noé, para com o Senhor Deus. É o que nós temos que fazer. Nós temos que sair da caverna. Lembra de Elias? Nós temos que sair da arca. Lembra de Noé? Mas sair da caverna, sair da arca debaixo da ordem de Deus. Às vezes Deus nos manda sair da caverna, nos manda sair da arca, mas nós não ouvimos a voz do Senhor e não saímos. Mas quando você ouve a voz de Deus e Deus diz para você sair, é porque Deus quer te dar uma nova oportunidade de vida na sua vida. Ainda que estejamos vivendo uma pandemia, o Senhor Deus olha para você e diz, saia da arca, porque eis que estou convosco até a consumação do século. Deus te guarda, Deus te protege, Deus está conosco. Até quando? Até quando durar a terra, até quando Jesus Cristo voltar a esta terra para recolher a igreja. Ele vai voltar, pastor, pisando aqui na terra? Não, é uma linguagem para você entender melhor, mas ele não vai pisar nessa terra mais não. Cristo vai aparecer nos céus no final dos tempos, na parousia. E nós que estivermos vivos e formos de Deus, porque cremos em Cristo como Senhor e Salvador, seremos elevados à presença de Cristo nos altos céus. E ali nós teremos nossos corpos glorificados. Gênesis 8 mostra o recomeço da humanidade. E esse recomeço começa com Noé saindo da arca e construindo um altar. Quando você sair de casa, saia de casa na presença de Deus. Saia de casa buscando a Deus. Saia de casa sabendo que Deus está com você. Saia de casa sabendo que Deus ama você. Saia de casa sabendo que Deus guarda você. Saia de casa sabendo que Deus está próximo a ti e está vendo tudo o que está acontecendo contigo. Saia de casa, quando você sair de casa pela ordem de Deus, em obediência a Deus, saiba que Ele estará convosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. É o recomeço. Nós estamos vivendo um novo normal. Vivamos então um novo normal. Mas vivamos um novo normal nessa pandemia com prudência? Sim, mas debaixo das ordens de Deus e debaixo
da presença de Deus, tal qual Noé, quando saiu da arca e construiu um altar para o Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, pelo santo, poderoso nome do Senhor Jesus.